A discussão entre o desempenho dos times sul-americanos contra os europeus nesse Mundial de Clubes continua a todo vapor, e agora quem resolveu dar a sua opinião sobre esse assunto foi o meia Alexis Mac Allister, que defende a seleção argentina e também é jogador do Liverpool. Ele participou do programa de Sérgio Kun Agüero e falou o seguinte sobre esse assunto: os clubes argentinos ou sul-americanos podem brigar 1 ou 2 jogos, mas com o passar dos jogos não tem chances contra os europeus. Os sul-americanos igualam os europeus em termos de paixão, com a vontade de ganhar, com as pancadas e tudo mais, porém não tem chance contra os europeus. Para completar, Alexis Mac Allister ainda rasgou elogios ao Paris Saint-Germain, dizendo o seguinte: eles são o melhor time do mundo, estão voando, eles têm tudo, são disciplinados, jogam bem com a bola, correm muito bem, para mim eles são os melhores. Quero te lembrar que para as oitavas de final passaram 4 times sul-americanos e os 4 foram brasileiros, e agora nas quartas de final ainda temos 2 representantes aqui da América do Sul e 2 brasileiros, obviamente, Palmeiras e a equipe do Fluminense. Quero saber o que é que você achou dessa frase do Alexis Mac Allister. Os times sul-americanos podem até brigar, mas no final não tem chances contra os times europeus. E já que eu falei sobre isso, você acha aí que Palmeiras ou Fluminense tem chance de levar o título do Mundial de Clubes? Comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Juventus quer uma nova dupla de atacantes, Jonathan David e Victor Osimhen. Vou te contar sobre Nico Williams, bora falar sobre novos reforços lá da equipe do Santos, e fora isso, muito mais, Então, sem mais enrolações, solta a intro! O Real Madrid carimbou a sua vaga nas quartas de final ao vencer a Juventus por 1 a 0, e o autor do gol foi o jovem Gonzalo Garcia, que vem brilhando muito nesse Mundial, onde até agora já marcou 3 gols em 4 jogos. Kylian Mbappé entrou no segundo tempo no lugar de Gonzalo e fez a sua estreia no Mundial após se recuperar de gastroenterite. Rodrigo mais uma vez começou no banco de reservas e não ganhou um minutinho sequer. Borussia foi o último clube que garantiu a vaga nas quartas de final, pois venceu ontem o Monterrey por 2 a 1. Os 2 gols dos aurinegros foram marcados por Guirassy ainda no primeiro tempo, e Berterame diminuiu para os mexicanos no segundo. As quartas de final estão definidas e ficaram assim: Fluminense enfrenta o Al Hilal na próxima sexta-feira, às 14 horas, horário de Brasília. Palmeiras pega o Chelsea também na sexta, às 22 horas. Paris Saint-Germain enfrenta o Bayern de Munique no sábado, às 13 horas. E Borussia pega o Real também no sábado às 17 horas. Muita gente queria ver o duelo dos irmãos Bellingham, Job Bellingham contra o Jude, e seria possível, Afinal, Borussia agora vai pegar o Real Madrid, porém não veremos esse duelo, meus amigos. Isso daí é porque o Job Bellingham levou o segundo cartão amarelo na competição e está fora. Aliás, 2 cartões amarelos para você ficar suspenso no Mundial, eu acho um número muito baixo, tá? Eu acho que a FIFA tinha que aumentar para 3 cartões, ou então resetar os cartões quando chegassem na fase de mata-mata, na fase das oitavas. Eu acho que 2 cartões apenas em tantos jogos é um número bem baixo, tá? Mas é a minha opinião. Quero te lembrar que poderemos ter duelo brasileiro na semifinal de um lado da chave e duelo alemão na semifinal do outro lado da chave. O Santos quer voltar mais forte após essa pausa para o Mundial de Clubes e ontem anunciou 2 novos reforços. Primeiro foi o lateral Igor Vinícius, que chegou grátis após rescindir o seu contrato com o São Paulo e assinou até junho de 2028 com o Peixe. Lembrando que o tricolor paulista ainda manteve um percentual dos direitos econômicos para facilitar a sua saída. Quem também chegou na Vila Belmiro é o experiente William Arão, de 33 anos. Ele vem grátis após deixar o Panathinaikos em fim de contrato, e com o Santos ele assinou até dezembro de 2026, com gatilho para renovar por mais um ano.
Times da Arábia e também da MLS queriam contratar o William Arão, já tinham entrado em contato com o volante, mas ele preferiu o projeto do Santos, preferiu voltar ao Brasil. William tá livre no mercado e alguns clubes brasileiros manifestaram desejo em contratá-lo, porém ele já avisou que não quer mais voltar a jogar aqui. Se liga no que ele falou em entrevista à ESPN. Pretendo ver as possibilidades, Europa, até mesmo aqui nos Estados Unidos, ou mundo árabe mesmo. Tive contatos com algumas equipes do Brasil, mas agradeci e disse que não tinha o desejo de voltar a jogar no Brasil. Estou esperando para ver as possibilidades de jogar mais 2 ou 3 anos. O Fluminense chegou a me procurar e falei com o presidente, que me tratou com muito respeito e carinho. Tinha um desejo que eu participasse do Mundial, mas disse a eles que não desejo voltar a jogar no Brasil. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Na segunda-feira, o Al Hilal fez história ao eliminar o Manchester City no Mundial de Clubes, e essa foi a primeira vez que um time da Ásia derrotou um europeu numa partida de mata-mata do Mundial. Por conta dessa vitória, muitos relembraram a entrevista de Cristiano Ronaldo no último sábado, onde ele falou que a Liga Saudita pode vir a estar no top 5 do mundo. A liga está crescendo o tempo todo, estou feliz porque sei que a liga é muito competitiva. As pessoas que não jogaram aqui ou não entendem de futebol dizem que a liga não está entre as 5 melhores do mundo. A vitória do Al Hilal foi tão importante que o presidente do clube, foi pego em lágrimas logo após o 4º gol em cima do City, e depois ele desceu até o gramado, após o apito final, e cumprimentou jogador por jogador, tá, galera? E depois também lá no vestiário foi festa, contando com a presença do presidente mais uma vez. Agora, a respeito da frase do Cristiano Ronaldo, que falou aí que o sauditão tá no top 5 do mundo, e quem diz o contrário, não entende muito bem de futebol. Qual que é a sua opinião a respeito desse assunto? Comenta aí, tá bom? E completando, agora o Al Hilal pega o Fluminense nas quartas de final, e eu quero saber o seu palpite. Quem é que passa desse duelo? Comentar Jonathan David está muito perto de ser anunciado por um gigante italiano, e isso é porque ele acertou tudo para ser o novo reforço da Juventus. Lembrando vocês que ele tinha boas ofertas do Fenerbahçe e também do Al Nassr, porém preferiu esperar algo das principais ligas europeias. O jornalista Fabrício Romano confirmou ontem que o acordo verbal com a velha senhora já foi fechado, e agora ele vai viajar para Turim, onde fará os exames médicos. Assim que David for aprovado, ele já será anunciado oficialmente e vai começar a pré-temporada com os outros jogadores. O próximo alvo da Juventus é nada mais nada menos que Victor Osimhen, que não vai ficar no Napoli. O jornalista Gianluca Di Marzio informou que as negociações com o nigeriano já estão a todo vapor, e caso ele responda não, a opção B da Juventus para reforçar o ataque é Matteo Retegui, da Atalanta. Então, Jonathan David já está fechado, falta passar pelos exames e assinar contrato. Victor Osimhen já tem conversas avançadas, porém ainda nada fechado. Se não der certo, o alvo é o Matteo Retegui, tá? A opção B. Diante disso tudo, a imprensa italiana já fala que o Dusan Vlahovic está na porta de saída. Ele tem apenas mais um ano de contrato com a Juve e, portanto, pode ir embora agora por um valor abaixo do mercado. A Juventus quer vendê-lo e vamos ver aonde é que o Vlahovic vai parar. Todos os torcedores do Barcelona estão atentos à negociação de Nico Williams, que já acertou os termos pessoais para um contrato até 2031. Porém, até agora não foi anunciado oficialmente. Afinal, o Barcelona não conseguiu ativar a sua multa rescisória e seu empresário também pediu garantias de que o jovem será inscrito. Então, quem falou sobre o assunto foi o presidente da La Liga, Javier Tebas, que afirmou que hoje em dia o time catalão não tem condições de registrar Nico Williams. Por conta disso, o Bayern de Munique segue acompanhando de perto a situação, com esperança de ainda contratá-lo. E o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports Alemanha, informou que uma segunda oferta já foi apresentada ao atacante, com salário na casa dos 12 milhões de euros por temporada. Meus amigos, imagina só, você é um jogador jovem e você tem esses dois gigantes brigando por você, Barcelona e Bayern de Munique. Vamos ver no final aonde é que ele vai
parar, tá bom? Ele já manifestou que o desejo dele é jogar no Barça, já tem tudo acertado verbalmente para um contrato até 2031 e segundo o jornal Sport Notícia de hoje, o Barça vai ativar a multa rescisória na sexta-feira, tá? Vamos ver realmente se isso daí vai acontecer. Enquanto isso, o Bayern está atento e pronto para trazer o Nico Williams. Vamos ver se o Barça vai conseguir garantir que vai registrá-lo nessa próxima temporada, porque não adianta nada, né, o moleque trocar o Bilbao pelo Barcelona, chegar lá e não conseguir ser registrado, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Esse foi o vídeo desta quarta-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.